Mas esse exercício que é do livro, né, que a gente está adotando, ele diz assim, ó, determina a pressão relativa no ponto P, sabendo que o líquido A tem densidade. Isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Líquido A tem densidade, aí muitas vezes a gente se confunde, a densidade, né? Isso aqui é uma propriedade do fluido. Densidade, quando eu falo só densidade, é densidade relativa. Então, a gente vê até pela unidade aqui, ó, dA igual a 0,75. Isso aqui quer dizer que está correto, né? Porque essa densidade aqui, ele falou que é líquido, então essa densidade é em relação à densidade absoluta da água, que é a densidade de referência para calcular a densidade relativa dos líquidos. Então, quando no problema ele falar só em densidade, é a densidade relativa do fluido. Então, dA igual a 0,75. E o líquido B, a densidade relativa é 1,2. O líquido nas vizinhanças de P é água. Então, isso aqui eu tenho água, aqui eu tenho o líquido A, e aqui eu tenho o líquido B, que vai para o reservatório. E o líquido do reservatório está aberto com a atmosfera. Tá? Então, aqui tem contato com a atmosfera, que é a superfície desse líquido B. Ele pede para calcular a pressão relativa no ponto P aqui, ó. Tá? Então, é um problema que a gente já aplica, né, conceitos de pressão pontual, variação de pressão, problema de manometria também, bem interessante, tem vários conceitos aqui em um problema só, esse tipo de exercício aqui. Ele deu aqui as distâncias em polegadas, tá? Então a gente já pode converter aqui, né, as conversões, né? 36 polegadas, aí eu já usei o Google para fazer a conversão aqui, tá? Bem rápido, né? A gente pode usar a ferramenta do Google. Então já peguei todas as distâncias que estavam em polegadas, já converti aqui. Eu delimitei aqui o problema, né? Eu defini pontos, que são pontos aqui estratégicos para resolver esse problema. Eu chamei esse ponto aqui o ponto 1, certo? Esse ponto aqui, que é na interface entre o líquido B e o líquido A, eu chamei de ponto 2. O ponto 3, ele está na mesma linha aqui da interface entre o líquido A e a água, tá? Que nessa interface aqui é o ponto 4, o ponto 3 está na mesma linha horizontal do ponto 4, só que ainda o ponto 3 é no líquido A. O ponto 5 é esse ponto aqui que está na mesma linha aqui do ponto P, certo? Então, definir esses pontos. O exercício ele deu alguns dados, ele disse que a massa específica da água a gente pode obter também, né, na literatura, um dado fácil, ou até no Google mesmo, né? Vocês podem colocar qual é a massa específica da água, vai sair de maneira direta, 998 kg por metro cúbico. A densidade relativa, né? A densidade de referência, desculpa, que é 1.000 kg por metro cúbico. Ele deu a densidade dos líquidos A e B, e com a densidade, essa densidade aqui sendo a densidade relativa, eu posso determinar, então, a densidade absoluta dos líquidos A e B. É só multiplicar esse valor pela densidade de referência, que é 1.000. Então, 0,75 vezes 1.000, 750 kg por metro cúbico, e 1,2 vezes 1.000, 1.200 kg por metro cúbico. Então, já calculei aqui a massa específica de A e a massa específica do líquido B. Resolvendo já o problema, qual é a minha dica aqui na resolução desse problema? Sair de um ponto conhecido de pressão até você chegar ao ponto onde você quer calcular a pressão. Nesse caso aqui, o ponto P, e o ponto que eu conheço a pressão é exatamente aqui na superfície, que é a pressão atmosférica, tá? Então, eu posso sair aqui desse ponto, determinar a pressão do ponto 1, depois do ponto 1 determinar a pressão do ponto 2, com a pressão do ponto 2 calcular 3, depois eu calcular 4, 5 e depois a pressão do ponto P. Então a gente vai fazendo isso escalonado, né? A gente chama, né, que é a resolução escalonada, ou seja, é como se a gente estivesse subindo, né, um degrau por degrau, para sair de um ponto conhecido e aplicar as equações até chegar o ponto onde a gente deseja calcular a pressão. Então, é uma resolução
escalonada. Eu recomendo, né, essa metodologia de resolução desses problemas de manometria, ao invés de montar uma única equação. Já vi muito, né, em provas, o aluno ele muito seguro, né, às vezes muito seguro aí de resolver esses problemas de manometria, fazer uma equação única, certo? Saindo aqui da superfície, e aí ele vai fazendo uma equação, passando por esses pontos até chegar no ponto P. Eu assim, sou receoso, né, a fazer esse tipo de resolução, porque a gente pode cometer algum equívoco, né, a equação pode ficar muito grande e a gente pode se perder em um sinalzinho, aí já compromete toda a questão. Então, minha recomendação é fazer o problema de forma escalonada, começando aqui pelo cálculo da pressão no ponto 1, baseado na pressão no ponto 0. Então, a gente tem aqui, se a gente está trabalhando com a escala de pressão relativa, tá? A pressão atmosférica vai ser igual a 0 na escala de pressão relativa. E aí a gente vai calcular todas as outras pressões também na escala relativa de pressão. Beleza? Então, o ponto 1, qual é a pressão do ponto 1? É a pressão atmosférica mais ρGH, onde o H é 36 polegadas. Só que na escala relativa de pressão, a pressão atmosférica é igual a 0, e aí eu tenho que P1 é só o ρ do fluido B, G vezes H, 36 polegadas, já convertido aqui para metros, né, sistema internacional, e aí eu posso calcular a pressão do ponto 1, que deu 10.753 Pascal. Do ponto 1, eu posso, então, calcular a pressão do ponto 2, tá? Então, o fluido está parado, eu aplico a equação fundamental da hidrostática, certo? Ela, na sua forma, né, já integrada, né? A forma que vocês conhecem bem, porque a gente está trabalhando com líquidos, né? Então, os líquidos são incompressíveis, então dá para trabalhar nessa forma ela já integrada, né? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente quer calcular o ponto 2 baseado na pressão do ponto 1, só que o ponto 2 está acima do ponto 1, então o ponto 2 vai ter uma pressão menor, né? Então, quanto mais abaixo, maior vai ser a pressão. Então, pela equação fundamental da hidrostática, quem está embaixo tem maior pressão e fica do lado esquerdo da equação. Quem está em cima fica do lado direito da equação, ou seja, P1, que está mais embaixo, é igual a P2 mais ρ, né? Que ρ é esse? É o ρ do fluido B, né? É o líquido aqui que está nessa coluna, de 1 para 2. ρB, G, vezes a distância entre 1 e 2, 15 polegadas, que é 0,381 metros. Tá? Então, a pressão no ponto 1 foi determinada aqui anteriormente, a gente substitui e calcula a pressão no ponto B. Nesse caso aqui, a gente observa que foi menor do ponto A. Tá vendo aqui, ó? Pressão no ponto 2, 6.272 Pascal, que é menor do que a pressão no ponto 1, 10.753. Falei para vocês, né? O ponto 2 está mais acima do ponto 1. Beleza, aí a partir daqui do ponto 2, a gente calcula a pressão do ponto 3, mesma coisa, o P2 está mais embaixo, então o P2 vai ser igual a P3 mais ρ de A, olha só, o fluido mudou, é o ρ do líquido A, certo? Líquido A, G vezes a distância entre eles, que é de 10 polegadas, ou seja, 0,254 metros. E aí a gente substitui aqui o P2, que a gente calculou anteriormente, e calcula o P3, que deu aqui 4.405, também uma pressão menor do que no ponto 2. Né? À medida que a gente vai subindo, a pressão vai diminuindo, né? Independente do fluido. Né? Então, de 6.200 caiu para 4.405 no ponto 3. A pressão no ponto 4, ela é igual à pressão no ponto 3, porque eu estou exatamente na mesma linha horizontal do ponto 3. Então, a pressão num plano horizontal não muda se o fluido ele permanece, né, idêntico, né? Ou seja, o fluido é homogêneo, não tem nenhuma diferença aqui, ó, entre o 3 e o 4,
eles estão se comunicando através dessa tubulação e o fluido ele é o mesmo, é o líquido A. Então, como eu tenho essa continuidade, o princípio da continuidade aqui do fluido, eu garanto, então, que a pressão no ponto 4 ela é igual à pressão no ponto 3. Bem simples. E a pressão no ponto 5... Ops, deu uma travadinha aqui. A pressão no ponto 5, né, que está mais embaixo aqui do ponto 4, vai ser a pressão no ponto 4 mais o ρ da água, G vezes a distância entre os pontos 4 e 5, no caso aqui 15 polegadas, que dá isso aqui, 0,381 metros. E aí o P5 vai ser o P4, que a gente calculou anteriormente, mais ρ da água, G, vezes a distância entre 5 e 4, e aí a pressão em 5 deu 8.132, que é maior do que a pressão no ponto 4, né? O ponto 5 está mais embaixo, beleza. Muito bem, então o ponto 5 está mais embaixo, a pressão é maior. E o ponto P, como está na mesma linha horizontal do ponto 5, a pressão no ponto P é idêntica ao ponto 5, tá? Então, sem nenhuma diferença.